não é o fato de que não vai estar no Gaizê que vocês estão desprotegidos, descuidados. Lembre sempre, o amigo espiritual de cada um de nós está conosco o tempo inteiro. Eles estão conosco o tempo inteiro. Então, como é que a gente se distancia dele? Eles cruzam os braços, eles se afastam de nós. Alexandre, faz favor para mim, só para você deixou gravando a câmera. Tá gravando. Então, como é que eles se afastam da gente? Eles se afastam da gente quando eles, na verdade, eles não se afastam da gente. Quem se afasta somos nós. Porque o amigo espiritual, eles estão conosco, mas se a gente está buscando aquela outra turminha, lembra da semana passada? Uno, não uno. Ou seja, junto com a espiritualidade superior, junto com o Pai, junto com os amigos, nós estamos... Agora, se nós estamos numa faixa inferior, nós estamos com aqueles que estão na faixa inferior. Então, isso é uma coisa que a gente precisa manter em nós. Então, todos os dias, ter o hábito da oração, ter o hábito da prece, ter o hábito do agradecimento. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. E não é aquela oração de, ai, Senhor, esteja comigo, me carregue nos braços. E assim, as pessoas que estão na minha faixa de idade conhecem bastante uma mensagem que chama Pegadas na Areia. Ela fez um grande sucesso. Eu sei contar até mais ou menos de cor, que é a história de um homem que está sonhando, que está caminhando na praia com Jesus. E ele está contando a vida dele para Jesus, e Jesus está ouvindo com paciência, tal. E ele conta todas as dificuldades, ele conta todas as provas, todas as dores, todas as angústias que ele passou, e Jesus está ouvindo e dizendo que estava com ele, que sempre esteve com ele. Então ele olha para trás e ele verifica que nos momentos em que ele teve maior angústia, maior dor, maior prova, maior tristezas, só tinham parte pegadas na areia. E aí ele ficou agoniado, ele ficou triste, ele ficou magoado, porque, Senhor, como assim, nos meus momentos mais difíceis, tu me abandonaste? E ele diz, meu filho, eu nunca abandono. Nos seus momentos mais difíceis, eu te carreguei nos braços. Então é daí que vem. E depois tinha uma dupla de caipira, a única dupla de caipira que eu já gostei na vida, que é o Duduca e o Dalvan. Fora disso eu não gosto de dupla de caipira, porque eles contam uma música, eles depreciam a imagem da mulher, e não dá para depreciar a mulher da imagem, né? A imagem da mulher. Salvo as músicas raízes que não depreciam a imagem da mulher, salvo isso, o restante tudo não serve para nada. Só para deixar o homem como quimera. Você entendeu? E Duduca e Dalvan, então, musicou essa poesia. Pegadas na Areia. Então é daí que vem esse mito de que Jesus, que os amigos espirituais nos carregam no colo. Eles não carregam a gente no colo. Nós pedimos a oportunidade de nascer e provar. É daí que vem a palavra prova. Provar de que estamos aptos a uma nova tarefa, a construir uma nova etapa na nossa vida. É igual quando nós vamos construir uma casa. Quando nós vamos construir uma casa, é impossível começar pelo telhado. Nós começamos pelos alicerces. E em alguns lugares em que nós vamos construir a nossa casa, construir esse alicerce é um Deus nos acuda. Quem compra um terreno muito caído para trás, quem compra um terreno em cima de uma rocha, quem compra um terreno em algum lugar, é muito difícil de fazer o alicerce. Você gasta muito tempo com esse alicerce para o quê? Para que essa casa não desmorone. E Jesus nos ensina que nós devemos construir a nossa casa moral na rocha chamada Jesus. Porque pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir as angústias e nós nos manteremos em pé.
não construir na areia, porque nós vamos cair. Então é nós que nos afastamos da espiritualidade. Quando nós nos afastamos da espiritualidade, elas aguardam o nosso retorno. E com relação a isso, Jesus contou a parábola do filho pródigo. E se vocês perceberem, eu conheço bem as histórias de Jesus, bem entre aspas, as histórias de Jesus de ler. Eu comentei no domingo passado sobre a quimera, que a quimera representa então aí os nossos instintos. E eu falei que ele era um animal muito feio. Então tá aí, essa primeira imagem aí da quimera é a imagem mais primitiva, a mais antiga que se tem da quimera. Depois nós vamos ter aqui essa outra aqui. Então aqui, ó, o que é a quimera? É uma figura mística caracterizada por uma aparência híbrida de 2 ou mais animais e a capacidade de lançar fogos pelas narinas, sendo, portanto, uma fera, uma besta mitológica. Então, quais são os animais que mais representam essa fera? O leão, eu falei do leão, a serpente, o dragão, o bode, essa capacidade e a asa. Então ela sonha em ser anjo, ela deseja ser anjo. Então quando a gente fala assim que uma coisa é uma quimera, quer dizer que aquela coisa é falsa, que aquela coisa não é real. Você olha assim e fala assim, nossa, aquela pessoa só tem a aparência de bondade, só tem a aparência de luz, só tem a aparência de amor, por trás ela faz tudo errado. Então, isto é a quimera. E esse lançar esse fogo, essa aí representa o que? Animais, a nossa parte instintiva. Qual é a nossa parte instintiva? A gente gosta do quê? De se vingar. Nós temos dificuldade de perdoar, nós fazemos acusações a tortos e direito, nós fazemos as coisas erradas e achamos que os outros é que têm que pagar. O grande exemplo disso, por exemplo, são os vícios físicos, os vícios materiais. Comer demais, beber demais, fumar, usar drogas, usar remédio. Quero aproveitar e fazer um adendo aqui sobre a indústria farmacêutica que eu comentei a semana passada. Né? Deu a impressão que não é para ninguém usar remédio. Não é isso, gente. É não usar remédio sem nenhum motivo. Não é, no Brasil nós temos o hábito, as nossas farmácias no Brasil parecem um supermercado. Você entra na coisa assim, tem gôndolas e gôndolas de remédios, todos sem receitas, que você pode fazer um mix. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor de barriga, remédio para não sei o que, remédio para emagrecer, remédio para tudo. E o próprio nome diz, remédio, remedia a sua situação. Só que quando você realmente precisa de um remédio, o remédio não vai mais fazer efeito. Seu organismo está intoxicado. Então, quando a gente tem uma enxaqueca, porque comeu demais, o ideal não é que vá buscar um remédio, mas é que faça realmente um chá digestivo para melhorar isso. Foi aí que eu falei da camomila, que eu falei da erva doce. Tem muitos outros remédios. Uma água fluidificada quando você não dormiu bem. Por isso que a gente fala da importância de fazer os cursos. As pessoas não sabem, mas o magnetismo não é exclusividade do espiritismo. O magnetismo é para todos nós, e se nós aprendermos a magnetizar, nós podemos fazer isso. Qual que é o grande problema? Nós temos os vícios morais. Aí nós não conseguimos fazer as coisas porque nós temos os vícios morais. Um vício moral: falar mal dos outros, acusar os outros. Ai, mas você viu fulano? É que você não sabe que aquilo é uma cobra. Ó a quimera ali, a cobra, ó o veneninho escorrendo no canto da boca da gente. Você entendeu? E aí a gente faz isso dos filhos, a gente faz isso dos pais, a gente faz isso dos irmãos, da esposa, do esposo, do vizinho, do governo, do outro. Aí você diz para a pessoa assim, olha, seria bom você pensar positivo, você ter uma coisa...
Como que você quer pensar em positivo com esses governos que estão aí e o país, o mundo, a terra vai virar um caos? Meu filho de Deus, desde que o homem decidiu fazer um clã, fazer uma cerquinha, eu cuido de vocês, que há impostos, que há governos, que há submisso, que há cidadão, que há súditos. Não tem uma, vá, tenha a bondade, vai para uma biblioteca, pesquisa. Pode ir para uma biblioteca virtual, vai para o Google, vai lá para a Videoteca, pega a história da humanidade, é desse tamanho os volumes. Não tem um único governo, não tem um único país, não tem uma única fase da Terra em que não houve crise. E as pessoas estão aqui, evoluindo. Pense positivo, pelo amor de Deus. O preço de você pensar errado e pensar certo é o mesmo. Hoje a ciência diz pra gente que 1 hora de notícias ruins, 1 hora de notícias ruins, 1 hora de sangue escorrendo pela TV, para você gastar 2 horas para limpar a sua casa, para tirar o cheiro de sangue, passar cheirinho, colocar o umidificador. Nossa, essa casa está com um cheiro estranho. Tá! Você ficou vendo notícia ruim? 1 hora, o seu cérebro, o seu organismo, o seu sistema imunológico precisa de 5 horas para ficar bom. 5 horas. Tem gente que escuta as notícias ruins das 7 da manhã à meia-noite. Aí o que ele é? Uma quimera. Ele tem condições, ele vai falar alguma coisa de bom? Vai sair alguma coisa que não seja fogo dessa boca? Não vai. Então é isso. Então a gente sonha, lembra que eu falei que nós éramos quimeras, sonhando em ser o quê? Anjos. Então a gente sonha em ser anjos. O que é? Olha, essa figura é maravilhosa. Eu ganhei essa figura do Arthur. Ele encaminhou para mim, está lá atrás. Eu achei essa figura linda, maravilhosa, porque é exatamente isso que ocorre com vocês quando nós estamos aplicando o passe. A gente tira todas as energias ruins que está em volta de nós, das notícias ruins, dos vícios materiais, dos vícios morais, dos pensamentos negativos e colocamos as energias boas. Se você se mantém com um pensamento bom, tranquilo, feliz, positivo, essa energia, essa flor de lótus, por isso que a flor de lótus simboliza a espiritualidade. Olha como é que essa imagem faz, uma flor, se mantém em nós por muitos e muitos tempos. Então o anjo vem de latim, angelus, e de grego angelos, mensageiro. Conforme relatos bíblicos, são seres celestiais e espirituais que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Quando a gente fala de amigos espirituais, a gente está falando desses seres que já alcançaram a espiritualidade superior e que nos auxiliam hoje. Então eles nos auxiliam a carregar a nossa cruz da mesma maneira que eles foram auxiliados. Por quê? Quando Nicodemos perguntou para Jesus como que eram essas coisas, Jesus falou para ele: se eu te falo das coisas da terra e você não sabe do que eu estou te falando, imagine se eu descrevesse a noite dos tempos de Deus. Não é mesmo? Então ele dá uma única dica para Nicodemos: terás que renascer. Então, para alcançar as coisas celestiais, terás que renascer. E aí a gente simboliza esse renascer com um batismo, mas nós temos que refazer as nossas lições equivocadas. Não adianta, ninguém fica santo da noite por dia. E não é, gente, não é fazer um batismo e que o Espiritismo não faz fazer um batismo que você enterrou o homem velho para nascer um homem novo. Paulo diz que tem que trabalhar isso todos os dias.
Quando eu era um homem velho, eu fazia as coisas daquele tempo, daquele homem. Agora que sou um homem novo, faço as coisas desse homem novo. Quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Antes de conhecer, antes de nós conhecermos, nós somos como a quimera. Depois que nós conhecemos, nós vamos nos tornar seres, mensageiros de Deus. E essa escalada é infinita. É infinito. Eu estou preparando um tema para vocês, é que o tema deveria ser caber em 1 hora, que eu estou preparando um tema para 1 hora, e eu estou com 8 horas de temas. Então imagina que eu estou encolhendo esse negócio, entendeu? Que é essa escala evolutiva, desde o berçário até os mundos celestes. Eu quero trazer isso para vocês, mostrando para vocês por que é que nós podemos ter felicidade plena, apesar da maioria dizer o contrário. Então eu vou remar contra a maré nessa história, mas vai ficar boa, entendeu? Então, como é que a gente identifica em torno de nós esses espíritos obsessores? Eu fiz toda essa palhinha aí para a gente ver. Como é que a gente vai identificar? De acordo com as coisas que eu falei. E o que vamos fazer? Algumas pessoas vão sentir cheiro de podre, vai sentir enjoo, dor de cabeça, agressões, desânimo, vontade de ficar só na cama, desanimar, não aguento mais a vida, não aguento mais, quero ficar só dormindo. Esses sintomas que nós estamos sentindo é do quê? Dessa presença intoxicante em torno de nós. Quando vocês podem fazer teste com coisas físicas para vocês entenderem. Entra num lugar onde o gás de cozinha está aberto e não está queimando. Imediatamente você fica em pânico, não acende nada, não faça faísca, vai abrir as janelas para sair aquele gás, vai fechar todo o fogão, vai pegar até uma coisa para ficar espanando, né? Que não solta faísca por causa do cheiro. Por causa do cheiro, por causa do mal-estar. Uma pessoa pode morrer sufocada no gás se ela tiver dificuldade de olfatos. Então, o que nós temos que entender? Uma coisa, inclusive, que eu sempre falo para o meu esposo. Verifica sempre isso, para ver, porque eu tenho dificuldades com alguns cheiros, e tem muita gente que tem dificuldade com alguns cheiros, não consegue identificar alguns cheiros. A espiritualidade em torno de nós, ela vai fazer isso. Você está alegre, você está feliz, você está com vontade de fazer alguma coisa, e de repente você está desanimado, você está fraco. Não tem idade, não tem idade mental. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser velho, pode ser jovem. Não tem sexo. Isso é exclusivo dos homens. Não tem sexo, não tem idade mental. Ele vai. Por quê? Primeira coisa que é o fato de que nós não estamos na primeira experiência encarnatória. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato é que, como nós não estamos na primeira encarnação, nós vamos ter cobradores em torno de nós, igual nós temos cobradores encarnados. Eu falo que é melhor a gente ter um cobrador encarnado, um marido chato, uma esposa ranzinza, um filho que dá trabalho, até o arco da velha, do que um desencarnado, porque pelo menos a gente está vendo onde o encarnado está. Você está enxergando ele e você está se preparando para os ataques dele. Você olha para a cara dele e você fala, opa, deixa eu vestir minha armadura de Deus. Eu já trouxe aqui numa palestra as armaduras que Paulo fala para a gente vestir para vencer essas coisas. Né? Mas o desencarnado a gente tem que se preparar como? Mentalmente. A gente tem que se cuidar mentalmente. Então, olha as reações que a gente tem. Sair, ir embora, vem ouvir a palestra, fica dormindo, vem ouvir a palestra, começa a pensar assim, nossa, mas tinha que ser a Soninha? Mas justo hoje é a Michele? Puxa vida, o Antônio? Não. O que é isso? É a influência. Mas nós estamos na casa
casa espírita e os influenciadores entram junto com ele. Lógico, ele está com você. Nós não temos como impedir ele de entrar. Você trouxe a companhia. Quando a gente vem com a casa espírita com um amigo encarnado, a gente larga ele lá fora? Ou a gente coloca ele aqui dentro? Porque o obsessor ao lado da gente se tornou um amigo. Você acostumou a sentir-se mal, se acostumou-se a sentir raiva, se acostumou-se a sentir tristeza. O nosso cérebro é altamente adaptativo. Vocês entenderam por que o nosso cérebro é altamente adaptativo? Porque se a gente precisar passar fome, nós vamos resistir até o... Se vocês não falam, como que essa pessoa pode estar 3 anos passando fome, está viva um trem desse? Por que está? Porque o nosso cérebro é altamente adaptativo. Então você se adapta a viver mal, e aí ele é teu amigo. Para a gente fala, nossa, está obsidiando ele. Mas para você é o seu amigão, você ama ele de paixão. Nós só levamos aquilo que amamos. E nós levamos aquilo que amamos de uma vida para outra. E se você amar a raiva, é a raiva que você leva de uma vida para outra. Se você amar a vingança, é a vingança que você leva de uma vida para outra. Se você amar matemática, é matemática que você leva de uma vida para outra. E se você ama amar, a gente fala, nossa, aquela pessoa é pura luz. Que pessoa maravilhosa, que pessoa extraordinária, que bondade. É o que ela ama. É o que ela ama, entende? Então é isso. Então o que a gente tem que fazer aqui? O que nós fazemos aqui na Casa Espírita? Nós viemos aqui, a gente conversa com vocês, explica a vocês, dá o passe, deixa vocês com aquela energia linda, maravilhosa, e depois a gente faz o quê? O diálogo com essas entidades que foram captadas para o quê? A gente não as capta para aprender, para amaldiçoar, para amarrar, para jogar no fogo do inferno. A ignorância da minha mãe é que fazia aquilo. Você entendeu? A gente capta para ensinar que na vida, aquilo que nós falamos para cada um de nós aqui vale para eles também. E vocês não imaginam quantas vezes que a gente fica surpreso diante da seguinte resposta: não sou eu, é ele que não me deixa em paz, é ele que não me dá sossego, eu obsidio para que eu possa ter paz, eu impeço ele de dormir porque ele acordado, ele não tem acesso a mim, eu impeço ele de ver as coisas boas porque a hora que ele dorme, descobriram agora para que serve dormir? Serve para isso. Quando ele dorme, ele me persegue, ele me calunia, ele me machuca, ele me prende. E eu só mantenho no corpo. Nós ficamos extremamente chocados, mas é a grande realidade da vida. Então a gente promete para eles que a pessoa, a gente faz um aval, a gente aval de vocês, fiador. Não é assim numa casa quando você vai alugar? É um fiador e vocês não imaginam, olha o pezinho, a quantidade de vezes que a gente tem que pagar, né? Porque o inquilino da casa, o dono da casa, o profeta tem que cuidar do seu corpo, não cumpre o prometido. Não cumpre o prometido. Então, a gente tem que pagar a língua, tem que pedir desculpa, 1 milhão de desculpas, me perdoe, eu pensei que a pessoa estivesse pronta para modificar-se, mas ela ainda não está pronta. E aí o que vocês fazem? Só vocês prendem nele, né? Pelo amor de Deus, imagina. Você está livre para fazer o que você queria fazer, porque é ele que não se emenda. Entende que a responsabilidade é dos dois lados? Estou falando sério, estou assustando vocês, mas é a realidade da vida. É a realidade da vida. Sabe por que você fala isso? Porque você não sabe o que é a obsessão. Por isso que você fala isso. Eu sei o que é a obsessão.
Eu sei. Eu vim para a casa espírita obsidiada. E o meu estado de obsessão era tão cruel, que eu tinha estigma. Ele me batia, ficava roxo, ele me mordia, ficava mordida. Eu ia de ônibus, eu descia onde é o terminal, onde é a guarda municipal agora. Na época era o terminal 2, eu descia ali. Dali até o Kardec, eu respirava fundo, falava assim, é agora. E eu dava uma corrida até o primeiro poste. Agarrava o poste, respirava fundo até o outro poste. Sabe por quê? Porque entre um poste e o outro ali é a Moraes Salles. Entre um poste e o outro eu poderia ser empurrada embaixo de um carro. Porque esse era o desejo, que eu morresse para ter um acesso real sobre mim. 2 anos eu fiquei numa sala de obsessão. 2 anos. Quando eu entrava, eu fazia igual o João. Eu entrava na sala, eu já entrava chorando. Porque eu olhava para aqueles passistas, eu tinha vergonha. Quando o doutor Ibrahim, nunca vou esquecer dele, ele falava assim, como é que está, Sônia? Eu erguia. As pessoas acham engraçado eu usar roupa de manga comprida quase o tempo todo, né? Eu aprendi a usar roupa de manga comprida para esconder as mordidas que eu tinha nos braços. Que se eu ia no médico, tinha que chamar a polícia, eu tinha que jurar de pé junto, assinar 50 documentos de que não era a minha família, que eu não estava sendo machucada pela minha família. Então eu sei o que é obsessão. Então quando eu trabalho hoje, quando eu falo da importância das energias e como eu saí disso, eu sei que todo mundo pode sair disso. Então, gente, é muito, muito importante a gente fazer isso. Isso impediu de viver as minhas expiações? Isso impediu de viver as minhas provas? Não. Todo mundo sabe que eu nasci perfeita, aos 5 anos perdi a audição, 18 cirurgias para escutar um pouquinho. 18 cirurgias para escutar um pouquinho. E arteira, né? Porque surda e arteira. Eu tenho mais de 200 pontos para o meu corpo e nenhuma delas relacionada à cirurgia, à arte. Porque as crianças de hoje não fazem arte, mas eu reinava, como dizia minha mãe. Entendeu? E tem as cirurgias marcas, os meus cabelos é broquinho, é fininho, é o resultado do tratamento. Químio, rádio, judia, é ralinho. E além de ser ralo, se eu raspar a minha cabeça, vocês vão ficar, ó, quantas cicatrizes. E isso não impediu do problema nascer no maxilar. Estou em recuperação aí de 4 anos de uma cirurgia de maxilar. Fiz a última, 12 de maio desse ano. Porque trava, porque fecha. Porque eu trouxe de herança. Não tem nada a ver com família, tem a ver com a gente, o que a gente pede. A anquilosidade em cima dos ossos. Então ele faz cálcio onde não precisa, nas juntas. Isso não impede. Isso não impede de falar, isso não impede de trabalhar, isso não impede de estudar, isso não impede de vir para a casa espírita. Isso não impede da gente modificar a vida da gente. Não impede da gente ser feliz. Nunca, na minha vida, nunca eu fui infeliz. Eu tinha 8 anos de idade e o médico falou para mim assim, meu Deus, o que é isso? Que negócio é esse? 8 anos de idade, eu disse para ele, doutor, isso é reflexo do passado. Isto é reflexo do passado. O que eu sofro hoje é o que eu fiz antes. Acesso a uma vida minha do passado. Um suicídio extremamente
extremamente violento que machucou toda a cabeça. Tem que consertar agora, né? Então é por isso que eu falo que daqui para baixo está tudo certo, daqui para cima está tudo errado. Então, aprendam, gente. Não existe dificuldades que a gente não possa vencer. Não existe dificuldades que a gente não pode vencer. Então, acham que deixar de beber é difícil? Difícil é você ir para uma cirurgia e o médico dizer assim, assina todos os documentos aqui porque você não pode não voltar. 5% de possibilidade de voltar da cirurgia. Doei todos os órgãos, que na época era o Vale Verde, a pombinha verde, para quem se lembra que é da minha fase de idade. Isso é difícil. Isso é você estar sozinho no hospital, esperando a sua vez de entrar e você falar para os amigos espirituais, já espírita, já não obsidiado. Se eu sair dessa, eu prometo, eu juro, por Deus, por vocês, que eu faço tenda na casa espírita. É por isso que eu trabalho de segunda a segunda na casa espírita. Eu faço tenda na casa espírita. Gente, você ganhar a oportunidade de viver. Eu nasci, eu sou filha de Cobes. Para quem não sabe o que é isso, juventude, minha mãe tem sangue O negativo e eu nasci antes da invenção da vacina, nasci só com glóbulos brancos. Eu já tinha 18 anos quando meu organismo entendeu que glóbulos vermelhos é importante. Eu passei mais tempo no hospital do que em casa. Vai morrer amanhã. Não passa de 1 ano, não chega a 5, não chega a 15. Se fizer 18, comemora com uma festa. 61, bem feito. Entende o que é vida? Entende o que é libertar-se? Através do diálogo. E eu ouvi os diálogos, porque eles não deixavam eu sair da sala para eu aprender. Mas eu não ficava lá comprazendo em ouvir. Eu chorava, eu pedia perdão, eu prometia que faria diferente. E é isso que a gente espera de cada um de vocês. Que vocês aproveitem o fim do ano. Aquele momento hipócrita que a gente faz, de que vai mudar a vida da gente, porque é hipócrita pra caramba, né? Porque a gente não muda nada mesmo. Mas a gente faz aquele momento, prometa e realmente faça. Realmente faça. Realmente se modifique. Vou mudar de vida, vou ser uma pessoa boa, vou ser uma pessoa justa, vou ser uma pessoa feliz, vou ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que trabalha em favor de mim, que reconstrua os escombros, que mato em mim as quimeras, porque eu desejo ser anjo, porque eu espero, junto com Jesus, dialogar com a vida, dialogar com o universo. Porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, segundo Paulo, quem seria contra nós? Aproveite esse fim de ano. Aproveite que agora vamos comemorar o Natal. É uma figuração do nascimento de Jesus. Não é o dia que Jesus nasceu, é uma figuração. Aproveite essa figuração. E deixe Jesus realmente florescer ao seu lado. Abra a mesa do seu coração. Sirva uma mesa linda, maravilhosa para Jesus. Sente de lado, de frente com Ele, olhando nos olhos de Jesus e diz: Senhor, que agora eu possa despertar. Que tudo que há de velho em mim, tudo que há de quimera, tudo que há de torto, tudo que há de incompleto se faça agora. Que eu renova a justiça, que eu tenha a bem-aventurança que tu prometeste,
que eu consiga buscar ser ousado, que a aventura quer dizer ousadia, que eu seja ousado e seja pacífico. Eu quero ser manso, eu quero ter essa ousadia da mansuetude, a ousadia da justiça, a fome de te servir. Que eu possa ser a semente que renove a terra, que eu possa na minha terra fértil, Senhor, que essa semente pode se multiplicar a 30, 60, 100, que eu seja a luz do caminho que Tu prometeste, o sal da terra que tempera, a harmonia dentro da minha casa, a paz junto com os meus filhos, que eu aprenda, Senhor, a carregar aqueles que me estorvam a vida com paciência, com carinho, compreendendo que todos nós somos doentes perante Ti e que buscamos a saúde espiritual, porque Tu és o médico das almas. E que Tu, ao florescer diante da mesa farta que é o meu coração, que eu possa multiplicar em pão para o que tem fome, em vinho para o que tem sede da Tua água viva, em luz para aquele que vive na escuridão, em harmonia para aquele que vive na guerra, em amor para aquele que só compreende o ódio.